A ciência brasileira, como ela caminha? Quais as partes mais interessantes de uma ciência que vem fazendo história ao longo do tempo, mais de 500 anos talvez? Com a chegada do imigrante, a ciência veio junto. Com certeza, nos passo a passo da ciência brasileira estava um grande cientista brasileiro, Sérgio Mascarenhas. Professor, de que forma o professor começou a fazer ciência? Sérgio Mascarenhas iniciou através de uma graduação, chegou a ser um grande pesquisador renomado, mas eu gostaria de saber lá atrás, como começou o professor Sérgio? Quais suas origens, as suas raízes, os seus conceitos de família, de pai, mãe, irmãos? Como que foi a vida de Sérgio até hoje? Não, essa pergunta que você faz, eu acho que é a mais importante que se pode fazer, não só a um cientista, mas a qualquer pessoa. A sua pergunta que vale é o seguinte: quem que acendeu a chama no seu coração? Né? Quem que transformou o seu futuro num desafio? E num desafio que trouxesse também prazer e que trouxesse também um significado social. Primeiro, eu acho que ciência ela começa como curiosidade, mas ela tem que terminar com um objetivo social. Ela não pode ser apenas a ciência para o cientista, ela tem que ser a ciência para a sociedade, né? Então eu comecei a me interessar por ciência pelos meus professores do ginásio, do científico. Eu era um estudante muito ruim, viu? Fui reprovado 2 vezes, mas quando eu encontrei alguém que teve confiança em mim e me abriu o cenário da ciência, que foi um professor de química maravilhoso que eu tive no Rio de Janeiro, aquilo ali mudou a minha personalidade. Eu era malandro, deixei de fazer malandragem para estudar. Eu era preguiçoso, deixei de ter preguiça porque eu tinha necessidade de ganhar o tempo que eu perdi na malandragem. E também os meus colegas. Então eu acho que essa ideia de que você sempre tem alguém que acende a chama no seu coração e a equipe de colegas que mantém um padrão coletivo, né, de entusiasmo é fundamental. Então todo jovem que não tiver alguns bons professores, não precisa ser todos não, alguns que sejam motivadores, alguns professores que mostrem um cenário de entusiasmo, de história da ciência. E eu tive a grande felicidade de ter isso através de um professor meu, de vários professores, mas o que mais se distinguiu foi um professor de química chamado Werner Krauledatz, no Rio de Janeiro. E tive parentes meus tios, que eram médicos, e que sempre me tratava como adulto. Falava sobre Pasteur, falava sobre a medicina. Então aquilo criou um ambiente de interesse. Então, criança e jovem que não tem esse interesse, que não pode criar esse interesse, que está abandonado nas ruas, o interesse dele vai para as drogas, né? Vai para o abandono social. E é, infelizmente, o que acontece numa sociedade tão assimétrica como a nossa. Você não tem apenas o apagão da eletricidade, o apagão da água, você tem um apagão do conhecimento na nossa sociedade. Cada menino desse que não tem essa oportunidade pode ser um talento perdido. Eu não digo que eu seja um grande talento, você falou isso, mas você falou com o coração. Eu vejo nos meus alunos talentos muito maiores do que os meus. Aliás, eu acabei de dizer, né, que se algum professor existe que não tem alunos melhores do que ele, é que ele não foi bom professor, não foi bom cientista. Tenho um orgulho tremendo de ter alunos meus que são muito melhores cientistas do que eu, né? Essa é a cadeia das gerações da qual o Brasil precisa. Mas professor Sérgio chegou a São Carlos e no Instituto de Física criou novos conceitos. Criou uma família. Na verdade, a ciência brasileira pode ser subdividida, pelo menos em São Carlos, antes de Sérgio e pós-Sérgio. Professor, o senhor se sente
como um pioneiro da ciência em São Carlos? O professor chegou a fazer pioneirismo, trabalhos pioneiros, através da sua equipe e dos alunos e orientados dentro do Instituto de Física? Eu acho que eu posso responder essa pergunta de uma maneira tranquila, positiva. Que nós conseguimos, a equipe, porque o líder só é líder quando a equipe torna aquela pessoa um líder. Se ele é um líder autoritário, se ele é um líder que é só ele é o herói, então ele não é um bom líder. O bom líder é aquele que é erigido em líder pela equipe. Quer dizer, eu sou contra até a ideia do herói. Na sociedade moderna, o herói não existe mais, o que existe é a equipe, né? No tempo mitológico, você falava no herói para ascender uma personalidade naquelas qualidades que eles deveriam ter, né? Porém, agora, no século XX, XXI, o que se tornou realmente de monta, de importância, é a equipe, né? Você substitui o líder e o herói pela equipe. Herói solitário vai ser simplesmente uma árvore que fenece, né? Nós precisamos da floresta e não da árvore, né? Perfeito. Passou o tempo e com a vinda da ciência, o desenvolvimento da ciência, a inovação, Sérgio não parou. Não foi a idade que determinou o momento da parada, e sim a vontade. A vontade faz parte de suas ações. Janus, ou melhor, Janus foi um símbolo, uma representação mitológica que mostra o passado olhando para o futuro. Professor, é assim que o professor se sente? A exemplo do simbolismo e do troféu, ora criado, uma imagem criada, eu gostaria que o professor nos explicasse um pouquinho como um homem cientista, pai e representante da ciência brasileira no exterior, consegue entender o passado e o futuro quando a palavra central é ciência. Realmente a ciência é talvez a única cadeia do conhecimento que, apesar dela ser continuamente desestruturada para ser reestruturada, que a verdade científica não é absoluta. A verdade científica de hoje pode ser a coisa falsa ou errada até de amanhã. Na realidade não é bem assim, porque ela vai sendo aperfeiçoada, né? Então, o passado é muito importante, porque ele é o elemento de construção do futuro. A gente sempre diz que uma ciência que não tem um passado, ela não tem as bases de construção do futuro. São as escolas científicas, né? Eu tive muita sorte de ter começado numa escola científica muito importante, que foi a do professor Joaquim da Costa Ribeiro e do professor Bernardo Gross. Essa escola criou uma origem de uma área da física muito importante, que é a área da física do estado sólido, da matéria condensada, que trata dos semicondutores, dos polímeros, né, das cerâmicas. E essa área se mostrou de grande futuro, comprovado. Hoje em dia, mais de 60% de toda a física brasileira, de nível internacional, está nessa área, né? E dessa área brotaram outras áreas, né, como a nanotecnologia atual, lasers, né, a ótica, que são áreas que aqui em São Carlos são de primeiríssima qualidade, com o trabalho, por exemplo, do professor Vanderlei Banhato, né, que é um líder mundial nessa área, né. Também a engenharia de materiais, que eu tive a fortuna de propor e criar quando eu fui reitor da Universidade Federal, há mais de 35 anos atrás, se tornou uma profissão de engenharia de grande importância social e com uma grande empregabilidade. Você tem quase 100% de empregabilidade dos engenheiros de materiais que trabalham em cerâmica, semicondutores, vidros,
polímeros, madeiras, né? Então o Brasil é um país de materiais, então precisava da engenharia de materiais. Então quando eu propus isso, eu fui até criticado, porque eu estava querendo criar uma engenharia nova no Brasil que estava congelada, uma engenharia que não tinha uma visão de futuro, é uma engenharia, por assim dizer, estagnada. E então eu propus essa engenharia de materiais e eu tive a sorte de conseguir implantar isso na Universidade Federal de São Carlos. E hoje essa escola de engenharia de materiais já se ramificou pelo país inteiro e ela tem um significado no desenvolvimento brasileiro nas maiores indústrias, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia a Vale do Rio Doce, a Embraer, todas as grandes companhias que você conheça no Brasil usam materiais. Então nós temos aqui em São Carlos a engenharia de materiais e isso me orgulha muito, porque eu fui inclusive processado quando eu criei essa engenharia, porque disseram que eu, como reitor, não podia abrir o vestibular sem ordem do Conselho Federal de Educação. E eu resolvi arriscar, porque o Brasil é tão cheio de burocracia que se você às vezes não quebra a casca do ovo, você não faz a omelete. Perfeito. E foi através de desafios, através de acreditar no futuro, muitas vezes levando como referência o passado. O Instituto de Física de São Carlos trabalha com conceitos deixados até hoje pelo Dr. Sérgio. Nós temos uma certeza, Dr. Sérgio, a ciência brasileira e o país, ele tem um futuro próspero. Certamente. O futuro da ciência no Brasil é o único que pode garantir o desenvolvimento brasileiro no mundo globalizado. Um grande amigo meu, que era um prêmio Nobel, Abdus Salam, com quem eu trabalhei 12 anos em Trieste, na Itália, como diretor do instituto que hoje leva o nome dele, Instituto Abdus Salam, ele sempre dizia, aqueles países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos que não se desenvolverem através da ciência, da tecnologia, estão fadados a ser sempre países colonizados pelos países centrais, produtores de matéria-prima e mão de obra barata. Então, essa é o grande desafio do Brasil, sairmos dessa exportação de toneladas de soja, de toneladas de grãos, para nanogramas de pensamento e de alta tecnologia, porque é aí que está o valor do conhecimento concentrado.